Página 15. 15, mano. Ah, tá. Bora ver, Complete, Indrio. Oi, mano. Você não tá complete a entendendo, não? sequência Mano. com o número escolhido É mesmo, não fez o e 6. apresente o resultado correspondente. Ele tem aí, pessoal, A elevado a 3. Aí o que você vai colocar nesse valor de A? O critério é do aluno. A resposta é Calma aí que pessoal. eu já levo a cama. Eu vou escolher um número Lincoln. 3. Calma, Número 3. Ó o áudio. Vamos desativar o áudio aí, Ítalo. 3 elevado a terceira. 3 elevado à terceira, se você calcular, é 3 vezes 3 vezes 3, que dá igual a 27. Tranquilo? Agora, no A ao quadrado, eu uso o mesmo 3, porém, ao quadrado. Aí é você que vai utilizar aí o seu número aí e vai fazer. Então, 3 ao quadrado. Então, 3 vezes 3 dá igual a 9. E no A elevado a 1, eu faço a mesma coisa. Eu vou colocar aqui o 3. Eu vou colocar aqui o 3, ó, e eu vou elevar a 1. Tranquilo? 3 elevado a 1, resultado 3. Certo? Aí vocês que sabem qual é o número que vocês vão colocar aí, mas utilizem o mesmo para A. Ok? Se você escolher para o primeiro a terceira, né? Se você escolher um 8, faça 8 na segunda, 8 na terceira. E aí encontre o resultado final aí. O que nós temos? Ítalo. Tio, o Diogo pediu pra você aceitar isso aí. Aí o que nós temos? Aí ele vai e na letra B, isso aí nós já completamos, na letra B, essa sequência obedece certa regra. De acordo com ela, qual deve ser o valor de A elevado a zero? Esse resultado vale só para o número escolhido ou também vale para outros números? Compare sua conclusão com a de seus colegas. E vale para todos os números. É 1, porque todos os números elevados a 0 dá 1. Isso. Prontinho. Então, essa seria a justificativa. Deixa eu ver quem é esse povo aqui. Vamos apagar aqui, então, para me escrever essa justificativa aí. Então, pessoal, perguntou se vale para todos os números. Sim. Aí nós temos, né? A elevado a zero, mesmo que eu não tenha colocado nada aqui, ó. Elevado a zero vai ser igual a 1. Tranquilo? Colocar aí? Aí nós vamos agora para a questão da página 16. Pessoal. Bora ver, Ítalo. É Ítalo, moço. Ítalo, qual é o problema, Ítalo? Eu já desativei esse microfone. Então, A elevado a zero é igual a 1, certinho? Então, ele quis saber o quê, né? Será que você tem ali, no caso, você tinha A elevado a 3, depois A elevado a 2, depois A elevado a 1. Aí ele perguntou qual deve ser o valor de A elevado a zero. Então, qualquer coisa elevada a zero, a gente sabe que é igual a 1. Tranquilo? Agora, se obedece uma certa regra, né? Essa sequência obedece certa regra. Aí, assim, a única regra que nós temos para o A elevado a zero é que qualquer número elevado a zero, pela definição, né, de potência, vai ser sempre igual a 1. Agora, pessoal, nós temos essa 7 aí, onde nós vamos resolver aí, ó. 0 elevado a 3, ele fez 0 vezes 0 vezes 0. Deu 0. 0 elevado a 2, 0 vezes 0, 0. 0 elevado a 1, 0. Aí ele deixou em branco aqui 0 a 0. Ele deixou aqui 0 a menos 1. Ele deixou 0 a menos 2. Aí o que ele pergunta na letra A? É possível calcular 0 elevado a menos 1
ou 0 elevado a menos 2? E aí? Lembra, pessoal, do seguinte, vamos escrever isso aqui, ó. Quando eu tenho expoente negativo 3, por exemplo, elevado a menos 1, eu vou fazer o quê? O inverso da base. Se a minha base é 3, então eu vou escrever 1 sobre Tio, 3. uma dúvida. Fala. Já que todo número elevado a zero dá 1, 0 elevado a zero também dá 1 ou não? Qualquer número elevado a 0 é 1, pela definição. É a regra, né? 1 elevado a 0 dá 1. Qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. Aí nós vamos ver o seguinte, ó. No caso ali, como eu estava explicando, 3 a menos 1. Qual é o inverso da base 3? O inverso da base 3 é 1 sobre 3, que a gente lembra que embaixo daquele 3 tem 1 dividido, né? Então, o inverso de 3 fica 1 sobre 3. Tranquilo? E aí, no caso, como nós temos ali 0 elevado a menos 1, a gente teria que aplicar o inverso do 0. E aí, o que aconteceria? O 1 ia para cima e o 0 ia para baixo. Aí vem a pergunta, isso é possível ou não? E a resposta, não. Não é possível, pessoal, calcular potência negativa nenhuma de 0, tendo a base 0, ok? Não. Não. Pois eu vou simplesmente colocar assim, ó, não existe divisão por 0. Simples, essa justificativa morre aqui, ó. Não existe divisão por 0. Por que essa divisão por 0? Que você sabe que você tem aqui 0 elevado a menos 1. 0 elevado a menos 1, você vai aplicar o quê? O inverso do 0. Como 0 tem 1 embaixo dividido, o 1 iria para cima e o 0 iria para baixo. E isso aqui em matemática, ó, é inadmissível. Não podemos ter divisão por 0. Até na calculadora, se você pegar 10 dividido para 0, erro. Não existe divisão por 0. Até porque sempre tem a operação inversa, né? Se você dividir, achar que 1 dividido para 0 é 0, se você for tirar a prova, você tem que pegar aquele resultado vezes 0 para achar 1. E aí você não vai obter isso jamais. Tá ok? Então, não é possível calcular potência negativa de base 0. Tranquilo? Nós temos, então, a próxima aí, ó, na letra B. Vamos ver o que ele pergunta aí. Com base no que você viu na atividade 6 da página 15, essa atividade 6 é aquela lá de A terceira, de A ao quadrado, A elevado a 1, tal. Na sequência apresentada, é possível calcular 0 elevado a 0? Não, pela mesma justificativa da árvore. Vou colocar isso aqui. Olha, com base no que você viu na atividade 6, página 15, na sequência apresentada, é possível calcular 0 elevado a 0? Não, Por que não? pois não é, pois não dá. A justificativa é o seguinte, ó. Porque Deus Nós quis. vamos... Porque não dá. Fala, Davi. Eu já falei aqui a resposta. Que a gente estava usando em história, né? Que quando as pessoas que quiserem responder uma coisa, só falar porque Deus quis. Então, essa é a resposta. É, Concordo, Davi. Olha, de acordo com a Deus- definição, né? Se você tem ali... Presta atenção. Pensa aí. A terceira, depois A ao quadrado,
Depois A elevado a 1. Se a base for 0, 0 elevado a 3 é quanto, pessoal? É 0, né? Depois 0 ao quadrado também é 0. Depois A elevado a 1 também é 0. Quando a gente chega em A elevado a 0, o resultado dá igual a 1. Então, a sequência não está obedecendo uma sequência. Você tem 0, 0, 0 e depois 1. Na sequência que nós colocamos o 3 no lugar do A, deu uma sequência que obedeceu uma certa regra, que ela começou o quê? Com 27, depois ela foi para 9, depois ela foi para 3, e aí depois ela foi para 1, que é quando a gente fez 3 elevado a 0. Mas nesse 0 aí, no caso, você substituindo aquele A pelo 0, não vai ter como obedecer mais. Ítalo, será possível? Ô, Davi Meu Deus do também. céu, Ítalo. Aqui você tá fazendo barulho, eu não tô fazendo barulho nenhum. Você tá fazendo Ítalo e despropósito. sua chatice. Então, pessoal, no 0 não vai ter como, não vai obedecer essa regra, essa sequência, né? Igual nós tivemos como quando a gente representou o número 3. Então, nós vamos escrever não, pois, aí nós vamos escrever 0 elevado a 0. 0 elevado a 0 vai dar igual a 1. Qualquer número elevado a 0 igual a 1. Aí nós vamos complementar o seguinte. Como A elevado a 0 é igual a 1, a regra da sequência, quando eu estou substituindo aquelas letrinhas A na página 15, na questão 6, eu estou colocando no lugar do A o 0, a regra ela não seria obedecida. Não seria obedecida. Aí o que mais nós podemos colocar aqui? Por outro lado, 0 elevado a 0 não poderia ser 0 para obedecer a sequência, já que eu estou elevando, ó, 0 à terceira, 0, 0 ao quadrado, 0, 0 elevado a 1, 0. Aí quando eu chego em 0 elevado a 0, não dá 0, dá 1. Então, por isso que não tá, a sequência deixa de ser obedecida. Então, nós vamos colocar aqui, ó, complementando. Por outro lado, 0 elevado a 0, terminar aqui embaixo, não pode ser 0. Ou não é 0. Tranquilo? Beleza. Responderam aí, né? Sim. Atenção nessa 8 aqui, ó. Que nós vamos precisar, pessoal, de utilizar aí alguma propriedade para a gente identificar aqui 2 elevado a n, no primeiro exemplo, né? 2 elevado a n igual a 32. Claro que a gente pode usar o cálculo mental também, né? Qual seria o valor de n para que o resultado desse 32? 16. O valor de n. 2, 8. Seria o quê? Ô tio, lá no sistema tava só pra falar a questão 7 e a questão 9. No sistema? O que tá escrito? O que tá Ah, na atividade que eu passei. Está aqui questão 7 e 9 e na página 17 está todas as questões menos a 14. Ah, tá. Então eu pensei que eu não tinha passado, não. Mas ninguém me enviou isso não, viu? Acho que eu enviei, tio. Eu vou dar uma Enviou o olhadinha. quê? Essa atividade, então. Tranquilo, Qual, tranquilo. Eu enviei essa atividade por cima. Beleza. Então vamos corrigir. De qualquer forma, tem que fazer a correção. N, pessoal, só pode ser quanto? Só pode ser 5.
ok? Porque 2 elevado a 5, que é igual a 32. Agora, observa aqui. N elevado ao quadrado é 36. Qual pode ser o valor de N? Qual é o número que é 18. elevado... Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 36? 18. Peraí. N só pode ser igual a 6. 6 ao quadrado, que é Eu te mandei 36. essa atividade, tu até visualizou aqui no WhatsApp. Isso, então deve ter sido... É porque meu filho, meu celular não cabe mais nada não, filho. Eu acho que 18. nem recebeu, mas eu vou olhar um por um. Você não manda no site, tio? Aí eu vou começar... Não, já É. comecei. Eu vou colocar agora para mandar na plataforma lá. Beleza, aí sim. Aí pelo menos eu vou saber qual eu enviei e qual eu não enviei. Agora, veja só, pessoal. 2 elevado a n vezes 2 elevado a 7 é igual a 2 elevado a 5. Observa que tem uma multiplicação de potência de bases iguais, então deveria estar somando os expoentes. Mas ele fez n mais 7 deu 5, então subtraiu alguma coisa. Então, qual deve ser o valor de n aí, mentalmente calculando? Para que esse n mais 7 dê 5 positivo, o n só pode Menos ser o quê? 2. Menos Menos 2. 2, isso mesmo. Agora, 2 elevado a n vezes 2 elevado a 7, aí deu igual a 8 de É resultado. menos 4. Eu acho. Ó, o resultado deveria ser 2 elevado a 3. Então, claro, n é igual a menos 4. 4. N é igual a menos 4. E aí você joga aquele menos 4 no lugar de n, aí você tem menos 4 mais 7. Aí menos 4 mais 7 subtrai dá 3 positivo. Então, 2 elevado a 3 que resulta naquele 8. Ok? Uhum. A próxima aí, eu tenho 3 elevado a n. É a mesma coisa que 27 elevado a 5. Qual deve ser o valor de n? Aí, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou usar um processo aqui que é chamado equação exponencial. Eu vou converter aquele 27 ali, ó, para a base 3. Então, eu vou repetir aqui, ó, 3 elevado a n, que é igual... 27, pessoal, na base 3, eu faço 3 elevado a quanto? 27. Para dar 27, 9. eu faço 3 à terceira, né? É. Então, aqui eu vou deixar esse n aqui em cima do 3. E aqui eu vou ter 3 à terceira. E eu vou ter também que 3 à terceira vai estar elevado à quinta potência. Aí agora eu vou descobrir qual é o valor de n. Então, o que acontece? Ó, 3 elevado a n é igual... 3 é a base. Potência de potência multiplica esse 3 vezes esse 5, que dá 15. Olha só, 3 elevado a n é igual a 3 elevado a 15. Então, quando isso acontece aqui, ó, é só eu cancelar as duas bases iguais. Então, eu tenho que n vale 15. Tá aí a nossa resposta. Ó. Então, n é igual a 15. Agora, olha só essa f. Eu tenho 2 mais n elevado ao quadrado. Deu 2 ao quadrado mais n ao quadrado. Qual deve ser o valor de n nesse caso aí? Que tem que satisfazer Eu não também. entendi nada com esses parênteses na prova. Na prova? Foi, tinha uma questão que tinha esses parênteses aí. Deve ser. Era 5 ou era 6? Era 5 ou era 6? Explicava no vídeo aula lá. É, Então, mas isso aí é potência, pessoal. Isso aí, aquilo lá que eu coloquei foi potência de produto. No vídeo que eu postei lá, acho que da outra professora lá, não sei, eu postei 2 tipos de vídeo lá. Na revisão, eles explicaram lá a potência de produto, como é que faz. Tinha uma coisa que eu falo, depois da prova de matemática, eu tenho que tomar um calmante. É tanta irritação que eu tenho na prova.
Tomar um calmante dos fortes. E aí, pessoal, veja bem, ó, ele fez 2 mais 2 mais n ao quadrado, ele fez 2 ao quadrado mais n ao quadrado de resultado. 2 vezes 2 a gente sabe que é 4, e aqui n ao quadrado é que nós vamos definir agora. Vamos supor que eu coloque 1 no lugar de n. 2 mais 1 é quanto? 3. 3 ao quadrado, Ah, agora que eu fui entender isso. Ah, então eu errei. Acertei, então. 9. 6. 9. Então, Oxi. Cheguei tudo já. n está sendo 1, e nesse primeiro caso aqui, 2 mais n elevado ao quadrado, o resultado está sendo 9. Agora, vamos olhar para esse aqui, ó. 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado, 1. 4 com mais 1 é 5, então não está dando igualdade não, ó. 2 mais n, entre parênteses, elevado ao quadrado, se você substituir a letra n pelo 1, vai dar o quê? 9. Quando você substitui 2 ao quadrado mais n ao quadrado, no lugar de n, o 1, aí está dando o valor 5. Então, não pode ser 1. Se não pode ser 1, pessoal, não vai poder ser nenhum valor depois de 1, porque tudo vai dar diferente. Por exemplo, se você pegar agora um 4, 2 mais 4, 6. 6 ao quadrado, 36. Agora veja a outra. 2 vezes 2, 4. E aí você vai substituir o n por 4. 4 vezes 4, 16. 16 mais 4, 20. Não dá certo, ok? Então, claro que o seu n só vai poder ser igual a 0 para satisfazer essa condição aqui. Aí vai funcionar. 2 mais 0 é 2. 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado é 4, mais 0 ao quadrado é 0. 4 mais 0 deu 4. Então, 4 igual a 4 é uma igualdade e satisfaz. Então, n tem que valer 0 nessa ocasião. Tranquilo? Próxima questão aí. Nessa questão, pessoal, nós temos aí, dentro nesse quadro, o valor 3 elevado a 2 mais 3 elevado a menos 2. E o resultado que ele colocou aí é igual a 0. O cálculo está correto? Como chegou-se a essa conclusão? Como você resolveria esse problema? Nós vamos verificar, é claro, né? Para a gente saber se 3 ao quadrado mais 3 elevado a menos 2 realmente é 0. É só se a gente fazer o quê? Efetuar esses cálculos aí. O Então, tio, quando o expoente é par, o número é positivo, né? isso. Ah, tá. Então eu acho que eu acertei. Mas essa regra só serve para base negativa, viu? Cuidado. Ah, então lasquei. Base positiva elevada a par ou ímpar sempre é positivo. Então, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é igual a 9, mais 3 elevado a menos 2, a gente vai aplicar o inverso do 3, que é 1 sobre 3. E a gente vai elevar o 1 sobre 3 ao quadrado positivo. E ele está afirmando que isso aqui é igual a 0. Vamos verificar. Então, eu vou baixar o 9 aqui do lado, ó. E aí eu vou calcular 1/3 ao quadrado, mais 1 vezes 1 dá 1, e 3 vezes 3 é 9. 9 mais 1 sobre 9, pessoal, ele está afirmando que é igual a 0. Eu vou manter a afirmação dele até eu chegar no resultado final. 9 mais 1 sobre 9, eu tenho que tirar o MMC para me resolver essa soma, né? Porque é soma de fração com denominadores diferentes. Aí eu vou fazer isso aqui no canto, ó. Vou fazer aqui do lado. 9 mais 1 sobre 9. O MMC vai ser o próprio 9, porque nós só temos ele de denominador. Então, vou passar o traço aqui, vou colocar o 9 e vamos lá. Embaixo desse 9 eu não tenho nada. Então, nós vamos multiplicar direto. 9 vezes 9, 81. Segue o mais. 9 dividido por 9 é 1. 1 vezes 1 igual a 1. 81 mais 1 dá 82.
2. 82 sobre 9. 82 dá para dividir para 9? Não dá, Dá. né? Vai sobrar resto. Então, pessoal, o resultado 82 sobre 9. Eu vou colocar aqui 82 sobre 9. Ele está afirmando que é igual a zero, e isso a gente está vendo que não é verdade. Então, 82 sobre 9 é diferente de zero. Então, o que acontece? Perguntou se o cálculo está correto. A resposta não está correta. Não está correto, pois resolvendo passo a passo a expressão, obtemos, aí nós vamos colocar a fração aqui na frente de resposta, 82 sobre 9. Obtemos 82 sobre 9. E não zero. Beleza? Encerra aí. Fizeram a justificativa, não esqueça dos cálculos, viu? Essa foi a número 9. 10. Vamos para 10 aí. Olha só o que diz a 10. Ó. Um ser humano tem aproximadamente 25 trilhões, aí ele colocou aí esse número escrito assim, 25 vezes 10 elevado a 12 de glóbulos vermelhos. Cada um dos quais é com um raio aproximado de 4 vezes 10 a menos 3 milímetros. Letra A. Se esses glóbulos fossem colocados um ao lado do outro em linha reta, quantos milímetros essa linha mediria? E aí vocês vão imaginar o quê, pessoal? Ó, ele está dizendo que um glóbulo vermelho, né, ele tem raio aproximadamente aí, raio aproximado, né, de 4 vezes 10 a menos 3 milímetros. Aí o que acontece? Ó, se ele está dizendo que um glóbulo vermelho possui raio, é porque a forma dele é o que? Arredondada, é uma forma circular. Se o raio é 4 vezes 10 a menos 3, qual seria o valor do diâmetro? Seria o que? O dobro do raio, claro, né? Quando a gente vai calcular o diâmetro, a gente dobra o raio. O diâmetro corresponde ao dobro do raio. Então, pessoal, seria o quê? Se você pegar 4, vamos escrever isso aqui, ó. Se você pegar 4 vezes 10 a menos 3, que é o raio, 4 vezes 10 elevado a menos 3, que é o seu raio, e multiplicar por 2, você vai achar quanto? Lembra que esse 2 ele pode ser sim, ele pode ser 2 vezes 10 elevado a 0. Para você multiplicar, né? Dois valores em notação científica, simples. Você vai pegar aqui o 4, multiplicar pelo 2, vai dar 8, vezes 10 a menos 3 seria multiplicado por outra base de 10 elevado a alguma coisa. Como não tem, então você vai fazer o quê? 4 vezes 10 a menos 3 vezes 2 dá 8 vezes 10 a menos 3.
E por quê? Imagine, pessoal, que esse 2 aqui ele esteja multiplicado, ó, por 10 elevado a 0. Tá vendo? Porque 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, 1 vezes 2, 2. Então, beleza. Então, 4 vezes 10 a menos 3 vezes 2 seria o quê? 4 vezes 2, 8. A gente multiplica a parte numérica com a parte numérica. E aí a gente vai multiplicar as bases 10. Então, a gente pega 10 a menos 3 vezes aquele 10 elevado a 0 imaginário. Então, seria o quê? Aplicar a propriedade da multiplicação de potência de bases iguais. Você vai somar os expoentes menos 3 mais 0 e acaba resultando em menos 3. Ok? Em outras palavras, se eu pegar qualquer número escrito assim, 4 vezes 10 a menos 3, por exemplo, e multiplicar vezes qualquer coisa, é só multiplicar a parte numérica 4 vezes esse número que eu estiver multiplicando e 10 a menos 3 fica conservado. Tá? Então, 4 vezes 2, 8, 10 a menos 3 conservado. Então, isso aqui, pessoal, 8 vezes 10 a menos 3 é o valor de quê? Do diâmetro. Por que que nós precisamos do diâmetro? Porque agora ele vai colocar cada um desses glóbulos vermelhos em linha reta. Então, imagina aí, esse é um glóbulo vermelho. Eu vou desenhar mais um aqui, em linha reta, eles um grudado no outro. Aí você vai ter o quê? Aqui você tem mais um. Aqui já tem mais outro. Vou colocar eles em linha reta daqui a pouco. Aqui, ó. Grudadinho aqui, né? Para diminuir não, meu filho. Para andar com ele aqui. Aí nós vamos pegar aqui esse outro. Aqui. Então, o que que acontece, ó? Cada vez que eu coloco um glóbulo vermelho um junto do outro, ó, o raio está sendo o quê? Acrescentado àquela quantidade, ó. Então, se eu tenho 3 glóbulos vermelhos aqui, é como se eu estivesse pegando o valor do diâmetro de um só, que é 8 vezes 10 a menos 3, e multiplicando por 3. Então, o que que eu vou ter que fazer? O ser humano, ele colocou que tem 25 trilhões, ou seja, 25 vezes 10 elevado a 12. Então, é o que eu vou fazer.